Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre algo muito interessante nas nossas vidas. Eu queria trazer para você, em primeiro, uma história muito interessante sobre uma porta, mas vamos construir essa história para que você entenda. Eu tive agora há pouco, em maio, numa excursão a Jerusalém, Israel, e foi muito interessante que nós fomos à cidade de Belém, cidade ao qual foi dado o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá nós fomos na Igreja da Natividade, a Basílica da Natividade, uma igreja que tem sua estrutura construída sobre a caverna, que tem a tradição cristã, que foi lá o local do nascimento de Jesus. E esse local é interessante, em razão dos muçulmanos consideraram Jesus como sendo o segundo maior profeta islâmico. O local é considerado sagrado, tanto para o cristianismo, como também para o islamismo. Então ele é preservado. A construção ela foi datada no ano 326 pela mãe do primeiro imperador romano que balizou o cristianismo, que foi Constantino. Mas é interessante, porque, veja, não se sabe realmente se foi nessa caverna, mas a tradição, a lenda traz exatamente essa veracidade, nessa gruta da Natividade, que assim foram construídas igrejas por cima dessa gruta, e é muito interessante, eu tive lá, mas o que acontecia era que a construção era imensa, mas a porta que havia lá, ela mede apenas 125 centímetros de altura. Para entrar nela, você é obrigado a se abaixar. Tudo que vai visitar lá, a gente tem que se abaixar. É interessante que até algumas pessoas até se baixam, que perde até o equilíbrio. Ela foi construída exatamente, essa porta, no século XIII, para impedir que alguns perigosos cavaleiros entrassem, e trouxessem algum perigo ali. E ele continuou até hoje, essa porta, que é chamada do tipo a Porta da Humildade, e dá acesso à Igreja da Natividade, lá em Belém, essa porta. E é interessante porque nós passamos por essa porta. E essa porta, conhecida como a Porta da Humildade, ela traz algumas coisas interessantes para o nosso coração. Ela nos lembra que o orgulho precede a queda, meu irmão, como diz a palavra de Deus. A gente pode lembrar, lá em Provérbios, exatamente Provérbios 16, 18, que diz: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É interessante, porque para você entrar, você tem que se baixar. É algo interessante, porque é aquela coisa de se humilhar, de você tirar aquela sua autovalorização, é submeter novamente a sua vida a um crivo da porta. Ela nos sugere, se queremos encontrar Jesus, que desçamos na nossa auto-insignificância e reconheçamos a nossa necessidade dele. A porta está aberta, mas é necessário que eu e você nos humilhemos diante do Senhor. É muito interessante a gente pensar nisso, porque, olha, eu me lembro que a gente tinha uma ótica, meu pai tinha um escritório e tinha um batentezinho, que todo mundo que entrava sempre tropeçava naquele batente. E era interessante perceber a fisionomia das pessoas. Como a gente vem, às vezes, com a soberba, com a arrogância, e dá uma batidazinha, pronto, já tira a gente daquele orgulho, daquela arrogância. Seja humilde, meu irmão, porque a humildade, ela estabelece a graça de Deus em nossos corações. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Mas tudo que a gente faz, que a gente consagra ao Senhor, entendendo que Ele é o Senhor, com certeza, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus fará prosperar, porque isso é promessa para mim e para você. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbios 16,
verso 3. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Entre na porta da humildade, que lá você encontra Jesus.